pessoas e eu vou colocar no sistema acadêmico daqui a pouquinho, logo no final dessa aula. Lá para o final da aula, eu peço de novo para quem está presente no remoto, botar o nomezinho de novo aí que está presente, tá? Vamos lá, deixa eu botar vocês aqui para baixo, aqui a turma, eu vou colocar na minha tela aqui embaixo, no computador que fica aqui, ó, tem uma tela maior aqui, a televisão lá atrás e eu tô aqui. Aqui está aparecendo na televisão ali atrás o sistema acadêmico, né? Para quem está no remoto também, vai aparecer o que está aparecendo para quem está na sala. Beleza? E para quem está gravado, quem vai assistir gravado depois, vai aparecer a tela que está compartilhada. É evidente, né? Vamos lá. Eu vou entrar aqui no sistema, tá? Usar aqui. 1, 2, 3, 4. Entrar aqui. Pronto. Módulos. Entrando aqui no SIGA, portal do docente. Avaliação econômica de projetos. Aula 1 já foi. Aula 2 já foi. Aula 3 já foi. As aulas... Me desculpem aí. Peguei uma virose pesada semana passada e já estou em recuperação. E também está agravante que eu estou dando aula desde 7h30 já aqui, né? Vamos lá. 7 vídeos, eu vou falar sobre eles daqui a pouco. O documento do conteúdo gerado. Aula 4. A gente está na aula 4, aula de 16 e aula 4, que a gente vai entrar no conteúdo já já. Mas antes disso, eu quero olhar aqui, onde tem trabalhos, atividades, tarefas. Eu fiquei de fazer umas perguntas hoje, eu lembro disso, tá? Passar um formulário para vocês, mas eu não vou passar esse formulário. Tarefas, eu vou colocar aqui. A gente vai fazer um trabalho, certo? No remoto. Eu quero saber aqui, pessoal, quem está no... Aqui não tem ninguém com computador, né? Todo mundo com celular. Celular, cadê a lista de presença aí? Deixa eu ver a lista. Obrigado. Alguém tem acesso a algum IA no celular aí? Tem? Vocês têm também? Pode pegar. Podem pegar o celular. A gente vai fazer aqui uma aula um pouquinho diferente do padrão, né? A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem em relação à aula passada, tá? Eu quero que me digam aí, pode colocar no chat, quem assistiu todos os vídeos, os 7 vídeos. Coloca assim, assistir, ou sim. Coloca no online. Quem não assistiu não precisa colocar, não vou tirar ponta, mas assim, só para dizer aí, assistiu. Eu queria saber agora, né, vocês assistiram? Todos? Veja, o que é que vocês falassem um pouco do que é que acharam, os temas, o que aprenderam, tá? Não vai ter pergunta, assim, tô perguntando o que é que acharam, não é se foi bom, a aula foi boa ou ruim, não. Pode até falar do tipo de aula, né? Até comparado com essa também, mas eu queria que vocês pensassem aí o que é que foi mais importante que vocês aprenderam nos vídeos. Pode abrir, quem quiser falar, pode abrir o microfone. Tá? Pode abrir o microfone, enfim. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre os assuntos do vídeo. O que foi que marcou mais, esse tipo de coisa, para puxar aqui o comecinho da aula. Nada? Ninguém vai falar nada? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas que assistiram a todos os vídeos, né? É bem importante, né, que vocês acompanhem, né, o curso, senão complica. Vamos lá, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou lá no YouTube, mostrar para vocês aqui.
Por isso que, assim, às vezes é bom, né? Essas aulas que são de vídeo, como eu fiz, que precisam de disciplina para parar e assistir com atenção, só que vai voltar. Se a gente tomar uma decisão com intuição, pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê bastante errado. Uhum. Porque em uma tomada de decisão, há aquele risco que nunca pode correr. E nisso, Exato. eles são as tomadas de decisões. Qual foi o exemplo? O exemplo que eu dei no final, um exemplo prático que tinha. Você lembra? Qual era uma decisão de um dos exemplos? Trocar um equipamento. Exato, exato. Então, a Isabela, não é isso? A Isabela está aqui comigo desde 7h30 da manhã. Saiu para fazer umas aulas e voltou, não foi? Aí é bom que você tem que conectar os assuntos. Então, tem um exemplo que eu dei lá. Foi bom que o Tiago, né? O Tiago falou aqui que a parte mais importante dos vídeos lá foi a questão da importância do conteúdo aqui para tomar decisão com base em dados e não com base em intuição de nada, né? Então, aqui vocês estão vendo no meu canal do YouTube, aqui eu estou estou tentando localizar as playlists aqui, tentando localizar aquela playlist dos vídeos, porque aí aparecem os vídeos todos em sequência. E eu também, não que relembro, mas eu vejo os tópicos dos vídeos. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu... Aqui, ó. Novo curso de avaliação econômica de projetos, os vídeos. Estão aqui, tá? Então, a apresentação dos módulos aqui foi o que é engenharia econômica, por que a engenharia econômica é importante para o engenheiro, por que é importante para você, tomada de decisão, o papel da engenharia econômica é passo a passo, tá? Tópicos importantes para o estudo de engenharia econômica, aplicação de engenharia, tomada de decisão, troca ou compra um equipamento. Foi esse ponto que a Isabela comentou aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E a parte que a gente começa alguns números aqui, taxa de juros, TIR, TMA, valor dinheiro no tempo. Tá? Observe que tem mais coisas aqui que são aulas de vídeo. Tá? E eu vou passar mais alguns vídeos desses aqui para vocês assistirem. Só que eu vou precisar realmente que vocês se dediquem e assistam às aulas, porque não que essa aula que eu dou aqui não é boa, mas é muito mais prático. Quando vocês assistem uma aula que nem essa aqui, ó, a diferença entre taxa de juros simples e compostos, tá? Vocês estão vendo na prática eu fazer as contas, tá? E isso importa. Tá? Eu vou colocar aqui esse vídeo só para dar um exemplo. Tá? Taxa de juros simples, compostos, são coisas que vocês já viram em outros cursos, né? Deixa eu passar essa parte. Eu acho que foi nessa aula aqui que eu cheguei a construir um dashboard aqui, ó. Aqui tinha um misto um pouco, eu gravei aqui. Deixa eu ver se é no finalzinho dessa aula que tem um... Não, nem é, tem uma construção de um, eu queria mostrar um... eu queria fazer aqui, mostrar um outro vídeo, não é esse não. Mas enfim, tem alguns vídeos aqui, ó, o fluxo de caixa, o Google Data Studio. Esses vídeos verdezinhos que estão aqui, ó, são aulas que eu vou passar, muito possivelmente para vocês assistirem mais alguns desses vídeos na próxima aula, tá? Esse aqui é onde tem o fluxo de caixa, Google Data Studio. Tá vendo que tem aqui trabalho AB1, o Google Data Studio trabalho AB1. Então, esses vídeos todos aqui
são vídeos que vocês vão assistir no mesmo formato que vocês assistiram o anterior, tá? É por isso que é importante. Mas eu vou voltar lá, nas aulas, né? Turma, tópicos de aula. Aqui. Principal. Aqui. O que é que eu fiz, tá? Veja, além de assistir os vídeos, que eu acho que é importante, tem o documento gerado com o conteúdo completo das aulas. Eu vou seguir esse fluxo aqui. E aí a gente vai usar um pouco de IA durante a aula de hoje. Ó, aula 3, o vídeo 1, objetivo do capítulo. O que é engenharia econômica? Não vou passar isso de novo. Por que a engenharia econômica é importante? Tá? Onde a engenharia econômica aparece na prática, tomada de decisão com método, roteiro de um estudo sobre engenharia econômica, eu vou passar isso aqui na aula de hoje. Taxas e valor do dinheiro no tempo, a ponte para os cálculos, encaminhamento para os próximos capítulos. Aula 3, vídeo 2, o que é engenharia econômica, interface entre engenharia e economia, finalidade na avaliação econômica de projetos, já vimos isso tudo, definição central da disciplina, 3 verbos fundamentais, formular, estimar e avaliar. É o que a gente vai fazer, né? Eu vou andar bastante com vocês hoje, usando a IA aqui. Alternativas como centro do processo, definição operacional, por que a engenharia é importante, a econômica é importante para engenheiros, exemplos críticos, tá, em que a engenharia econômica sustenta decisões de engenharia, seleção de solução de um projeto de óleo e gás, infraestrutura pública, energia na indústria, enfim, parceria público-privada, são exemplos que eu dei, o padrão que se repete, o vídeo 4, tomada de decisão, papel de engenharia econômica passo a passo, tá? Que a gente vai trabalhar um pouco disso também aqui hoje, ó. A base conceitual que sustenta a engenharia econômica é a relação entre duas variáveis fundamentais, tempo e dinheiro. O valor de uma moeda muda ao longo do tempo. Em ambientes com inflação, volatilidade e mudança de mercado, essa variação é mais evidente e torna o processo decisório mais complexo, mais incerto, mais necessário. Agora mesmo, por exemplo, para quem trabalha com qualquer coisa, né? Óleo, gás, energia, está tendo um movimento global que é o quê? Uma guerra. A guerra já botou o petróleo para, sei lá, $120. O preço normal do petróleo é $50, 50, $60. A guerra vai durar quanto tempo? Imagine quem tem projetos em curso que demanda muito de petróleo, certo? Quem está conseguindo produzir, quem vai conseguir entregar. As empresas que conseguirem produzir mais devem ganhar mais na confusão que está no Oriente Médio, né? Então, é um momento que afeta todo mundo que estava com um projeto nessa área. Na verdade, pode afetar todos nós, né? Até, tipo assim, quem tem Uber, quem anda de carro não elétrico, né, ontem mesmo eu estava em Recife e o combustível já está com R$7 a gasolina, certo? Imagina, aumenta mais, vai para R$7, R$10, inviabiliza muita coisa e provavelmente vai aumentar muito o preço do carro, a demanda por carro elétrico, híbrido e tal, né? Se a coisa continuar do jeito que está, né? Então você veja que já muda porque tem uma incerteza, uma coisa atípica acontecendo, tá? Passo a passo para tomar a engenharia econômica. Isso que eu vou ver hoje também aqui. Entender o problema e definir o objetivo, coletar dados relevantes, definir soluções alternativas viáveis e fazer estimativas realistas, identificar critérios para tomada de decisão, avaliar cada alternativa e aplicar análise de sensibilidade, selecionar a melhor alternativa e implementar e monitorar. Aqui uma síntese. Tópicos importantes para a realização de um estudo de engenharia econômica, a partir de alternativas de projetos, estudar a comparação, o fluxo de caixa, como ferramenta central, seleção de critérios objetivos, decisão real que usa critérios múltiplos, tem risco político, risco ambiental, risco social, risco econômico, risco técnico, bem geral, né?
Análise determinista versus análise não determinística. Análise determinística assume valores definidos e aplica métodos matemáticos e estatísticos para comparar a alternativa. E não determinística reconhece explicitamente incertezas, variáveis e riscos, considerando que muitos fatores não são controláveis ou perfeitamente previsíveis. Tá? Encaminhamento. Aplicação prática de engenharia econômica, né? Tomada de decisão. Troco ou compro um equipamento. Então, essa aula é muito boa, porque ela fecha tudo, é uma aplicação. Estrutura do estudo em etapas. Ó, etapa 1, defina claramente o objetivo. Etapa 2, descrição do cenário, coleta de informações. Etapa 3. Então, aqui tem o passo a passo de tudo que vocês vão ter que aprender ao longo desse curso, e uma parte grande a gente vai fazer hoje usando o IA. Tá? Parte 6 aqui, a taxa de juros, TIR e TMA, e o valor do dinheiro no tempo. Também, o preço do capital no tempo, o TIR, a taxa de retorno implícita do projeto, TMA, o que é, enfim. Taxa de juros, TIR, TMA, valor do dinheiro no tempo, enfim, aqui acaba o vídeo, né, e os vídeos todos, o resumão dos vídeos estão aqui. Tá? Eu dei essa passada aqui para poder me situar um pouco também em relação ao que está. Aí aqui a gente tem um comentário aqui na aula remota, né? O Rafael disse, o aspecto importante que está contido na parte 7 é o valor do dinheiro. Eu lembrei da explicação do senhor em sala sobre os megaprojetos e a duração dos projetos em óleo e gás que passam dos 20 anos de operação, sendo importante levar em conta o valor do dinheiro no tempo, né? Então, é isso, veja. Quem montou um fluxo de caixa para um projeto de 20 anos, que em operação, que ia vender petróleo e comprar petróleo, alguma coisa, agora subiu para $100 o barril. Muda um pouco o estudo. Evidentemente que em 20 anos, se durar 3 meses, 4 meses, 6 meses, vai ter um impacto. Mas em 20 anos o impacto vai ser baixo, mas deve ser calculado o impacto, né? Porque, a depender da situação, pode ser. Só que como é que você vai prever isso no começo de um projeto? Você não prevê, é uma incerteza que envolveu um componente político, enfim, uma decisão de um presidente de começar um processo de guerra, né? Mas, enfim, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora aqui? Tá? Eu vou estimular vocês agora a definir, certo? Eu quero que vocês definam um projeto. Aqui eu tenho alunos de engenharia civil. Civil tem? Civil. Pessoal, coloca aqui assim, no grupo. Civil, química, econômica, civil, química, ambiental e petróleo. Só para eu saber quantos tem de cada um aqui, para a gente poder fazer uma atividadezinha que eu vou estimular vocês a fazerem agora no petróleo. Petróleo tem várias, né, que é disciplina obrigatória e tal. Civil. Tem alguém de engenharia química? Para eu saber até o... Vocês três, né? Beleza. Então, ó, eu vou abrir aqui. Vocês podem, quem tiver... Pessoal, me explica aqui também outra coisa que é importante para mim. Quem está assistindo no computador e quem está assistindo no celular. Coloca aí, computador e celular, para eu saber quantos tem. Computador, celular. Celular é pior. Se acontece alguma coisa em muda do cenário, isso tinha feito, já tem que explicar. O horizonte lembra o tempo. Aí você refaz o fluxo de caixa, você tem que sempre estar atualizando ele de acordo com alguma mudança, ou ele... Como que a gente... Seu Marcos, né? Então, o Marcos está perguntando se, tipo, quando acontece algum episódio no meio do projeto, o que é que você faz? Pergunta interessante, mas deixa eu situar vocês um pouco melhor. Veja, o estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto, ele é um estudo que é feito antes da decisão de se colocar de construir ou não o projeto. Tá? O que necessariamente você não precisa, em tese, você não é para tomar decisão, eu vou fazer o projeto ou eu não vou. Tem empresas, e as empresas devem estar fazendo isso agora, que atualiza o estudo de viabilidade técnica e econômica à medida que o tempo vai passando
você vai ajustando os dados de preço, de coisa, pegando o passado, deixa de ser uma previsão, né? O passado deixa de ser uma previsão. O presente também. Então, você pode construir um fluxo de caixa que você, veja, tomou a decisão lá no início. Executar o projeto. Você pode tomar até a decisão de depois parar o projeto, mas ele já está em operação. Você pode tomar a decisão até de parar o projeto porque está vendo que para frente só vai dar prejuízo. Para isso também precisa de um estudo de viabilidade técnica e econômica ali atualizado, que é a pergunta que você fez. Certo? Então, são coisas distintas, né? Mas veja que sempre para tomar a decisão, primeiro vale a pena implantar esse projeto? Que vai durar esse tempo todo? Quanto eu vou gastar? Qual é o valor, qual é o lucro que ele vai dar ao longo de todo esse tempo? Né? Se acontecer um episódio de mudança drástica de preço, uma coisa ficou muito cara que inviabiliza o projeto, você vai, de repente, você pode até desistir do processo. Né? Você pode desistir do projeto. Eu vou pegar um exemplo bem... Né? Mas, por exemplo, qual é o insumo principal de uma padaria? Trigo. Então, a farinha de trigo, o preço da farinha de trigo pode inviabilizar a padaria, concorda? Por quê? Porque se aumentar muito, o que é que ele vai ter que fazer? Aumentar muito o preço do pão. Se ele aumentar o preço do pão, muito, as pessoas fogem da padaria dele e vão para a concorrência. Então, um negócio que quem tem padaria ou tem qualquer coisa alimentícia, é você fazer atualização de preço ou trabalhar o tempo todo para baratear o insumo principal. Comprar mais barato. Por exemplo, pegar o exemplo das padarias. Cada padaria deve ter o seu fornecedor. O pão, normalmente, é vendido pelo preço, um preço muito parecido. Quem vai ganhar mais, em geral? Veja, quem vende mais vai ter uma chance grande de estar ganhando mais, porque vai faturar mais. Só que faturamento, estava explicando isso para o meu filho ontem, faturamento, veja como é intuitivo, né? Tem um filho de 10 anos, ele perguntou para mim quanto era a consulta da psicóloga. Aí ele disse assim, ela ganha R$1.000 por dia. Ele fez a conta, ganha 4.000, 5.000, ele fez a conta. Ela ganha tantos por dia. Aí eu disse, não, mas ela ganha, ela fatura. Ela tem as despesas. Quais são as despesas? Aí eu disse, aluguel, pagar as pessoas, imposto, uma série de coisas. Então, faturamento, muita gente assim, fulaninho está faturando muito, uma coisa é faturar. Faturamento é uma coisa, lucro é outra. Lucro é o quê? É o faturamento menos as despesas. Que é o que a gente faz quando a gente vai montar um fluxo de caixa. É receita e saída. É o que entra e o que sai. Ao longo dos 20 anos, e aí você vai fazer uma conta no final para ver se valeu a pena, né? Se valeu a pena. Então, quando você tem um negócio, né, o que é que você tem que trabalhar? O preço, para aumentar o seu lucro, ou então trabalhar para reduzir o máximo o custo fixo, o custo dos insumos, principalmente, que são todo dia. Então, uma padaria que tem um fornecedor muito bom de trigo, que vende um trigo bom e mais barato, ele é muito mais competitivo. A margem de lucro vai ser muito maior, porque ele vai colocar mais ou menos o preço de todo mundo de venda, e ele vai ter um preço muito menor. Então, tem um exemplo também que eu gosto muito de dar também, que é difícil de controlar. Tipo, também é um exemplo de empreendedorismo, não estou falando de projeto de econômico, de óleo e gás, por enquanto. Tipo, um self-service, certo? O self-service tem lá o preço do quilo. Né? Então, você vai para o self-service, parei no self-service semana passada, me arrependi de ter parado. 130 conto o quilo.
Só vi depois. Aí quando você faz assim, R$ 130 o quilo, veja, se eu coloquei muita batata, eu paguei o quilo da batata mais cara que eu podia ter pago, né? Então, um vai chegar, veja, só que ali o que é? Um vai chegar, vai colocar mais batata, um vai chegar, vai pegar só o salmão, que em tese é mais caro, um vai pegar só carne, e no final das contas, o que vai definir o lucro real, ou o preço que ele tem que cobrar, é o valor, é o insumo que ele compra. Certo? Quanto é que ele compra o arroz? Quanto é que ele compra o feijão? Quanto é que ele compra a batata? Porque o preço é linear para todo mundo. Para todo mundo. Que entrar, pesou, vai ser o preço. Vai ser o quilo lá. Para ele aumentar o preço, mais do que isso, ele viabiliza, né? Então, se ele quiser aumentar a margem de lucro, o que é? Os fornecedores, lutar todos os dias com os fornecedores, principalmente dos produtos mais caros e do que tem mais quantidade, para comprar mais barato. Às vezes é 10 centavos. É pouquinho, mas ele ganhar 10 centavos ou 20 centavos no quilo do arroz que ele, vamos supor, ele vende muito durante o processo, ele vai aumentar muito a margem dele com uma redução mínima do insumo. Você não só ganha. Normalmente, normalmente é muito mais fácil para quem tem um negócio olhar para o faturamento e aumentar o preço. Que tende até a afugentar o cliente. O principal de quem tem um negócio não é aumentar o preço, é tentar diminuir o custo dos insumos. Porque aí vai diminuir o custo do insumo até o limite que der e vai aumentar a margem de lucro, que é o que é necessário. Mas, enfim, eu dei aqui algum exemplo em função até da sua pergunta, né? Agora é o problema, por exemplo, para quem tem negócios que são muito baseados no petróleo. Tudo vai aumentar. Por quê? Porque o petróleo deu essa subida e quase tudo precisa de transporte. Qual é a logística no Brasil de alimento, de tudo, de qualquer coisa, o que é? Qual é o combustível que é usado? É diesel. Então, o diesel vai aumentar o preço. O que foi até que o presidente da República fez, eu não sei se vocês viram. Zerou o imposto para o diesel. Tá? Por quê? Porque ele já sabe que aumentou o preço do diesel, vai aumentar tudo. É uma forma de combater a inflação de algum jeito. Só que ele não pode deixar não cobrar os impostos durante muito tempo, mas ele já fez porque é o que dá para ele fazer. Porque o preço está lá em cima, então tem uma outra situação que ele poderia até... aí não é presidente, aí é a Agência Nacional do Petróleo, que é o quê? Liberar um percentual a mais da dosagem de álcool no diesel ou na gasolina, que tem padrão. Se deixar colocar um pouquinho mais de álcool, vai também... Pode cair o rendimento, pode cair algumas coisas, mas pode viabilizar, por exemplo, o diesel num preço um pouco mais barato. Tudo isso tem uma relação com avaliação econômica de projeto, que é todo projeto tem as receitas que ele vai gerar ou as despesas que ele vai, e as despesas que vão ser necessárias ser feitas para que ele aconteça. E isso, a primeira coisa aqui para a gente ir para o tema principal da aula de hoje, eu vou fazer um projeto, não vou fazer, né, porque a IA que vai fazer para mim, do começo ao fim, um estudo de viabilidade técnica e econômica seguindo o passo a passo que está aqui, tá? A gente vai fazer. Então, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem aqui? Eu vou abrir aqui a minha tela, eu posso até colocar o prompt aí para vocês, tá? A maior parte... Qual é a IA que vocês estão acostumados a usar? Me fala aí. Bota assim, ChatGPT gratuito, ou Cloud gratuita, ou ChatGPT pago, Cloud paga. Coloca aqui no Gemini Pro. Coloca aí todo mundo. Vocês aqui, como é? Qual é que você usa mais? ChatGPT gratuito e o Gemini. Beleza.
Tá bom, tudo Geo 800, Perplexity Pro, Gemini Pro. Cara, veja, cada um pode usar o que quiser aí, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou usar a cloud, a minha cloud é paga, porque o que é que eu faço? Eu uso a cloud aqui, faço o projeto todo, depois eu pego tudo, coloco no Docs e libero para vocês o conteúdo da aula, que é o da cloud. Só que vocês podem, cada um vai fazer um individual aí. Vocês vão fazer individualmente. O projeto, inclusive, vai ser individual, tá? Eu vou começar pelo projeto, certo? Vocês podem abrir aí, como eu falei para vocês, eu vou abrir aqui a cloud. A gente vai usar o conteúdo da aula passada, daqui a pouco. Mas eu vou abrir aqui a minha cloud, tá? Tá aqui. Deixa eu ver aqui, projetos, se eu tenho avaliação econômica de projetos, eu acho que eu tenho avaliação econômica de projeto, curso completo, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar assim. Ó, atue. Aliás, eu vou passar essa parte, eu vou colocar assim. Vocês podem colocar o que eu... Pode colocar assim, ó. Estou fazendo um curso de avaliação econômica de projetos e o trabalho final de curso lá é o final, tá? Mas eu quero começar a fazer ele agora. O trabalho final de curso é a construção de um estudo de viabilidade técnica e econômica de um grande projeto na minha projeto ligado ao curso que eu estou fazendo. Aí, no caso, vou colocar assim, engenharia de petróleo, ou engenharia química, ou engenharia ambiental, ou engenharia civil. Tá? Defina, eu preciso escolher um tipo de projeto específico para avaliar ao final, depois do VTE, ao final, depois do VTE, se ele é viável ou não. Preciso que você me dê 10 opções. Eu vou colocar 10 porque vocês pegam muitos exemplos. 10 opções de escolhas de projetos que seriam muito relevantes na minha área para que eu possa escolher um deles. Tá? Veja só. Eu coloquei aqui engenharia de petróleo, tá? Esse prompt não está muito bom, não, mas eu fiz aqui, está razoável. Quem quiser fazer alguma coisa mais específica, por exemplo, engenharia de petróleo na área de poços, ou engenharia química na área de refino, por exemplo, pode fazer também, tá? Eu coloquei no chat aqui, vocês vão usar o que quiserem, o Gemini Pro, o ChatGPT, o que vocês quiserem aí. Quem está aqui pode usar o celular, quem está aqui na sala, tá? E eu vou pedir para algum de vocês daqui a pouco compartilhar o resultado que deu.
Eu vou fazer daqui do meu, né? O meu eu vou deixar engenharia de petróleo, e ele vai me dar aqui 10 opções. Tá? Ótimas opções existem na área de petróleo para fazer uma VTE. Eu vou te apresentar 10 projetos bem distintos. Cada um de vocês tem que estar fazendo a mesma coisa agora. Se a gente faz isso, a gente vai ter muitas opções aqui, que a gente tem muita gente na sala, né? Ó, FPSO em campo offshore. Perfuração e completação de poço onshore. Gasoduto de escoamento de gás natural. Terminal de armazenamento de derivados. Unidade de processamento de gás, o PGN. Seria o projeto de um OPGN, seria o projeto de um gasoduto de gás natural, seria o projeto de alguma dessas coisas aí, ó. Um projeto de uma planta de biocombustível, tá? HVO, o biodiesel. Geração de energia em plataforma offshore, captura e armazenamento de CO2, substituição de equipamento crítico, recuperação avançada de petróleo. Cada card é clicável, tá? Eu posso clicar aqui, ó. Alguns critérios podem guiar a sua escolha. Complexidade versus tempo disponível. Ele botou aqui, ó, os 9 projetos, substituição de equipamento, e 2 poços onshore têm escopo mais limitado e são mais fáceis de modelar do zero. Já FPSO, CCS e gasoduto são mais ricos, mas exigem mais dados e premissas. Dados disponíveis, projetos onshore, porque a gente vai precisar coletar os dados. Projetos onshore e de OIM costumam ter benchmarks públicos de CAPEX e OPEX. Muitos dados públicos, assim, que é fácil de pegar. Tá? Ó, alinhamento com o curso. Como na aula 3 enfatiza o caso de comprar equipamento, o projeto 9 seria uma extensão natural muito bem alinhada com o que você já estudou, mas é besteira isso que você está falando, porque não... Tendência de mercado. Então, qual deles chamou mais atenção? Então, eu vou pedir aqui a ele, tá? Vou fazer assim, eu preciso que você gere um documento completo com as 10 opções para que eu possa avaliar. Ele vai gerar aqui um doc para eu compartilhar o doc com vocês, para vocês pegarem esse doc também depois e estudarem aí o que pode ser bom fazer. A minha ideia aqui é agora, logo nesse começo, definir qual é o projeto final de cada um, porque a gente vai começar a trabalhar aqui e vocês vão ficar montando esse projeto comigo, vocês vão aprender o curso, vocês vão aprender as coisas do curso, desenvolvendo um projeto aplicado, com a IA e fazendo algumas coisas manualmente, para fazer um EVTE e vocês adquirirem a sensibilidade de se fazer um EVTE de forma até mais rápida com o uso da IA. Então, aqui ele está gerando o documento. Alguém quer compartilhar a tela do que fez aí agora, com o Gemini Pro, por exemplo? Eu vou pedir a vocês o seguinte, eu vou pedir que todo mundo que está aqui na sala, quem está no celular vai ter mais dificuldade, vocês que estão na sala não precisam fazer isso agora. Mas eu vou abrir um trabalho, tá? Beleza, Rafael. Está dizendo aqui, assim que eu terminar, eu vou compartilhar a tela, professor. Eu vou abrir um trabalho lá para vocês colocarem lá tudo que geraram nessa aula de hoje, para eu poder ter acesso aos conteúdos todos. Aí vocês vão lá e enviam para mim um link para o arquivo que vocês geraram com a IA, ou se não for, o meu, a Cloud está gerando automaticamente aqui, vai gerar um doc para mim. Vocês podem pegar, se não conseguir gerar no ChatGPT ou na Gemini Pro, vocês podem pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V em tudo que foi gerado, inclusive no prompt que vocês fizeram, e coloca num doc e manda o doc para mim, com o prompt e o resultado do que veio, para eu ajudar vocês na escolha, tá? Ó, ele está fazendo aqui, ele está gerando o doc, tá? Quem está com o celular pode inserir depois, pode sim. Quem está com o celular pode inserir depois. Eu vou dar um prazo aqui até a próxima segunda-feira.
Inclusive, para quem não está na aula, quem não está presente aqui na aula, pode mandar depois assistindo a aula gravada, né? O que é que mandar o mesmo arquivo depois. Tá? Aí eu vou pegar e fazer um consolidado com tudo que vocês mandarem para mim. Porque fica ruim de acompanhar. Com celular não dá para trabalhar, dá para assistir a aula. No máximo é que dá para assistir a aula. Tela pequena, né? Mas aqui ele está gerando para mim. Oi? Pronto. Se alguém quiser mandar para mim o doc que gerou logo, vai ter que mandar lá no Siga. Mas se alguém quiser colocar no grupo do Telegram, eu posso baixar aqui. Quem tiver com o celular e quiser compartilhar um doc lá no grupo do Telegram, eu posso baixar aqui e abrir aqui alguns. Para a gente olhar alguns exemplos e poder... Eu vou pegar até o final da aula, eu vou... Ele gera assim, né? Uhum. Olha a Cláudia como é que faz, ela está gerando aqui do lado, ó, tá vendo? Ela gerou, vai aparecer aqui, ó. Esse documento eu vou mandar para vocês. Pelo Siga. Pode mandar se você quiser mandar no grupo do Telegram, vai para todo mundo. Pode mandar. E depois você manda pelo Siga, que eu vou pedir. Ó, 10 opções de projeto para o EVTE final, ó. Inclusive, o que ele fez aqui, ó. Visão consolidada, 10 opções com os principais parâmetros de referência. FPSO em campo offshore. Pré-sal, pós-sal. Upstream, categoria. O horizonte é de 25 a 30 anos, o estudo de viabilidade técnica e econômica que tem que ser feita. O CAPEX é muito alto. E os critérios que podem ser usados, VPL, TIR e sensibilidade. Perfuração e completação de poço onshore. 10 a 20 anos, então tem os prazos aqui, que já sinaliza para a gente, ó, vocês vão precisar fazer um estudo, o fluxo de caixa vai ter 10 a 20 anos nesse caso. Então ele está falando aqui de CAPEX e critério. Detalhamento dos 10 projetos, ó. Ele já detalhou aqui, veja, é claro que pode ter erro no detalhamento dele, mas já é pelo menos um detalhamento para vocês entenderem quem faz óleo e gás, petróleo, o projeto do FPSO em campo offshore, o que é que consiste, o que é que é? Tá? Para quem não é do petróleo, o FPSO, na verdade, é um navio plataforma, né? Que hoje em dia, por exemplo, existem plataformas de petróleo, mas a maior parte das plataformas, vamos dizer assim, que tem no pré-sal brasileiro, são do tipo FPSO. FPSO, na verdade, é um navio grande, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, posso pegar até um vídeo do YouTube depois e mostrar, mas senão vai perder muito tempo, mas eu posso fazer isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para quem como tem muito cheiro de petróleo aqui, né? Ó, vou pegar aqui. FPSO, pode ser que apareça um vídeo para mim. Não, na minha playlist não vai ter. Mas no YouTube vai. YouTube. FPSO. Ó. Ó, o que é? Ó, o que é um FPSO? O que faz? O que é? 2,9 mil. Ó, conheça uma plataforma de petróleo, tá vendo? FPSO. Ó, o formato é de um navio, tá vendo? Está bem rápido aqui. Pronto. Ó, isso é um videozinho bem simples, mas veja, isso é um FPSO. E esse projeto tem um custo. Cada módulo daquele, cada peça daquela tem um custo. Então, para se fazer um EVTE, tem que se pegar, coletar informações, o que é? Pegar o projeto,
alguém vai passar para vocês, para o grupo que vai fazer a avaliação econômica de projeto, vai ter que pegar o projeto, pegar toda a lista de equipamentos que tem, equipamentos do CAPEX que tem, quanto é que vai ser gasto naquele projeto. Levanta item por item, qual é o custo de cada item. Inclusive, instalação também tem um custo, pegar os módulos, levar, até o projeto começar a operar. Quando ele começar a produzir, por isso que ele fala que o CAPEX é muito alto, e o tempo deve levar aqui 2, 3, 4 anos para se construir um navio desse. E construir e botar em operação. Né? Então, e tudo isso tem um custo. Então, tem o tempo de projeto, o tempo de construção, até a instalação, para só depois que é instalado, que começa a operar, começa a ter uma receita. E aí isso tudo fica refletido no fluxo de caixa. Então, eu peguei só o exemplo aqui, né? Bom que é um exemplo de petróleo. Vou voltar lá para a cloud. Aqui, ó. Esse documento, tá vendo aqui, ó? Eu peguei um exemplo, né? Perfuração e completação de poço onshore. Mais um exemplo. Ele está colocando aqui, ó, principais variáveis do fluxo de caixa. O que é que afeta mais um projeto desse? Ele está dando algumas dicas para a gente, mas a gente não vai ver isso agora. Gasoduto de escoamento de gás natural. Terminal de armazenamento e distribuição de derivados. Unidade de processamento de gás natural. Planta de biocombustível. Tá? A descrição do projeto e os itens que a gente vai ver esses itens daqui a pouco, não, porque talvez não dê tempo de ver tudo na aula de hoje, eu não vou fazer todos os projetos. Mas geração de energia elétrica em plataforma offshore. Captura e armazenamento de CO2. Então, tem 10 projetos aqui. Ó, orientações para a escolha do projeto. Eu nem pedi isso, mas ele está dando. Quais os critérios você pode usar para escolher? Escopo e complexidade. Disponibilidade de dados. Alinhamento com a aula 3. Não faz sentido isso aqui, mas ele botou. Tendência de mercado. Tá? Alinhamento com o meu currículo. Interesses. Aqui eu acho que faz sentido. Tipo assim, eu trabalho com petróleo, eu tenho intenção de me especializar na área de poços, eu vou aprender um pouco mais sobre o projeto de poços, porque eu já fiz a disciplina de poços aqui com outro professor, e quando eu for fazer a avaliação econômica de projeto, eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando o preço daquilo ali, porque eu sei o que é aquilo. Tá? Então, a escolha, vocês que vão dizer. Tá? Então, eu mostrei esse aqui meu, né? Eu queria pegar um agora que não fosse de petróleo. Eu vou ver no outro grupo do Telegram aqui se alguém colocou alguma coisa lá. Queria que alguém que não fosse de petróleo compartilhasse os exemplos aqui. Os primeiros são de... Ó, o Telegram veio aqui. Ó, tem alguns aqui. Marcos Júnior colocou. Vou fazer o download aqui. Marcos, Isabela, Iago, Sônia, Mark. Tá? Vamos lá. Ó. Abri um aqui, tá? 10 opções de projeto para um estudo de viabilidade técnica e econômica e engenharia ambiental. Valorização energética de biogás, aterro sanitário. Descrição, viabilidade técnica, complexidade, desafios, viabilidade econômica, conexão com ESG. 2, planta de reciclagem de resíduo de construção civil. Descrição, enfim, veja, tudo que são projetos da área ambiental. Usina fotovoltaica flutuante em reservatório. Para quem não conhecer, a própria pessoa, né, que mandou isso. Quem foi que mandou isso? Você, né? Seu nome? Mark, né? O Mark mandou isso aqui. Se ele não conhecer algum desse tipo de projeto, pergunta, não, mas que tipo de projeto é esse? Pergunta para a própria IA, para detalhar esse tipo de projeto que eu não sabia que existia. Por exemplo, né? Então, é interessante porque vai aprendendo com a IA os tipos de projetos que existem na
ligado à engenharia ambiental. De repente aparece uma área que você começa a gostar, né? Unidade de biodigestão de resíduos agroindustriais. Dados de resíduos. Sistema de monitoramento e alerta de qualidade do ar urbano. Enfim, vou fechar aqui para abrir outro, tá? Não salvar. Tarefa 1 é VTE. Estudo de viabilidade técnica e econômica e a coração da tomada de decisão, Paraná. Botou aqui, ó. Aqui estão 10 opções de projetos relevantes divididos por nicho, para que você possa escolher o tema que mais se alinha. Desenvolvimento de campo do pré-sal. Revitalização de campos maduros. Exploração de hidrogênio verde em plataformas offshore adaptadas. Produção de gás natural na margem equatorial. Muito genérico. Unidade de processamento de gás natural. Estudo de descomissionamento de plataforma. Implantação de dígito twin em uma refinaria. Processos de poços de alta pressão e temperatura. Micro-refinarias para atendimento de mercados locais. Armazenamento geológico de carbono. Tá? Perceba que são muitas ideias de projeto e o que vocês vão precisar fazer é escolher uma. Tá? Cada um vai escolher um. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, porque o tempo realmente não vai dar, porque eu vou abrir esse arquivo para a gente pensar um pouco sobre isso, né? E na próxima aula a gente continua. E isso aí já vai ser o trabalho que vocês vão fazendo para me entregar no final, como um projeto final de curso, tá? Produção de biodiesel a partir de óleo residual de cozinha, aqui de engenharia química. Ó, produção de etanol de segunda geração. Produção de hidrogênio verde. Quem mandou esse? Foi você, Isabela? Foi você que mandou esse? Ó, observe que está bem pouco detalhado, tá vendo? Ó, pode ser que seja pela IA. Tá pouco detalhado. Produção de etanol de segunda geração, produção de amônia verde, produção de bioplásticos, enfim. Tem mais exemplos aqui. Eu vou tentar pegar esses documentos todos e botar num documento só para que todo mundo tenha acesso, né? Eu vou criar um documento de engenharia química, petróleo, ambiental, vou pegar outro aqui. Eu vou perceber que a IA fica tentando ligar com outras coisas que você já pesquisou. Que você já pesquisou antes, você, né? Exatamente. Você já pesquisou. Exato. Ele vai botando um pouco no contexto de cada um, né? Já tenta, de repente já vai mais na direção, né? Ó, produção de hidrogênio verde, isso aqui não sei se eu já passei, acho que não. Esse é o seu? Pronto, ó. Mas, ó, tem implantação, relevância e pontos para análise no EVTE. Veja que tem um parágrafo só, tem um que o meu foi mais detalhado, cada um acaba indo de um jeito. Só que depois que você escolher um, você vai pedir para detalhar um a mais, tá? Tarefa 1, EVTE. Pronto, ó. Planta de produção de biodiesel. Relevanta aspecto técnico, pontos para o EVTE. Produção de hidrogênio verde por eletrólise de água, produção de bioplástico. Planta de captura e utilização de CO2. Produção de amônia verde, enfim, tem outras coisas aí, né? Aqui foi o meu. Tá, vou passar para vocês. Então, foi bom esse caso, porque vocês já pegam os tipos de projeto que tem nas engenharias que vocês estão fazendo, tá? Evidentemente que pode ser que esteja muito genérico, né, que tenha... não vai fazer muito sentido, mas eu vou fazer aqui uma coisa, tá? Que é o seguinte. Eu vou escolher um desses aqui, tá? Eu vou pegar um complexo desse assim, FPSO em campo offshore. Olha, ele pediu para eu clicar em um e eu escolhi. Ele já tá fazendo, ó, o que é um FPSO e por que ele virou o coração do pré-sal. Ele está detalhando para mim, porque eu escolhi um. Quando eu cliquei um card, ele disse, ó, clique no card e vá lá. Então, ó, estrutura típica de um EVTE de um FPSO. Ele está se metendo a fazer já coisas que, tipo, não... eu queria fazer manualmente, mas ele já está fazendo algumas coisas que talvez eu quero fazer o passo a passo, é o que eu quero mostrar para vocês. Ó, caramba, até... Estrutura típica de um EVTE. Ó, eu tenho que pensar no reservatório, nos poços, na plataforma,
fluxo de caixa de petróleo, critério de decisão, é absurdo aqui o que está fazendo. Ó, montando fluxo, né? Ó, as principais premissas de AVTE, preço do barril, Brent. Mas veja, a minha cloud paga, tá? Eu posso fazer depois, pegar isso e botar no ChatGPT. Ó, CAPEX, OPEX, regime fiscal, horizonte de análise e perfil do fluxo de caixa. Ó, perfil típico do fluxo de caixa. Ele está montando um fluxo de caixa para mim, ó, dos 3 primeiros anos, tá vendo? Não tem receita. Depois começa a ter alguma receita. Isso é um perfil do fluxo de caixa. Horizonte e análise e perfil do fluxo de caixa. Tá? Vocês vão aprender comigo, a gente vai montar esse fluxo de caixa. Aquelas aulas verdes, que são as aulas que eu vou botar para vocês assistirem mais para frente um pouquinho, é melhor a gente fazer esse trabalho agora, na próxima aula eu continuo, e a aula seguinte eu boto para assistir de novo. Tá? O perfil acima, que torna os 3 principais desafios de modelagem. Não vou ver isso agora tudo, porque a taxa de desconto é tão crítica nesse projeto, uma advertência prática. Mas o que é que eu vou fazer agora aqui? Tá? Vocês podem fazer tipo, a mesma coisa que eu vou fazer agora. Escolham um projeto, vocês podem mudar depois. Eu quero que vocês escolham um só para fazer a atividade agora. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele documento que eu estava... Deixa eu pegar aqui a... janela. Pegar o SIGA que vocês estão vendo aqui na tela. Trocar de turma. Avaliação econômica de projetos. Vai me fazer entrar de novo no SIGA. 1, 2, 3, 4. Opa. Fazer aqui. Foi. Entrando lá, aonde é que eu quero chegar? Eu quero chegar na... Veja, vamos fazer um link com a aula passada, tá? Os vídeos que vocês já assistiram e tal. Tem uma parte do documento gerado com o conteúdo da aula. Tá aqui, ó. Observem o seguinte. Tá? Quem não... Para facilitar, vocês podem acessar o link. Eu botei o link no chat aqui. Botei o link também no Telegram. Quem está no celular aqui pode ser que seja mais fácil. O link para esse documento que está aqui. Tá? Eita, não é esse não. O documento é errado. Não é isso, eu não quero transcrição da aula. Desculpa aí. Eu quero documento gerado pela IA com base, a partir da base do professor. É esse que eu quero. Também era esse. É aquele dos vídeos, do vídeo. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Consiga voltar. Vocês assistiram os vídeos, ó. Aula, documento gerado com conteúdo completo dos vídeos. É esse aqui. É esse que vocês querem que eu quero que vocês peguem, tá? Botei no link. Botei no Telegram. Botei nos dois. Aí tem aqui, introdução, engenharia econômica, não é nada disso, tomada de decisão. Ó, lembra que lá tem um roteiro de um estudo de engenharia econômica? Tá? Eu vou dizer assim, ó, um estudo econômico, eu vou copiar isso aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui. Vou levar lá para a cloud. Aplique este roteiro. Aplique não. Aplique este roteiro ao projeto que escolhi. Ó, o que ele vai fazer? Definir o problema e as alternativas, estabelecer o objetivo da decisão. Ó, vou gerar um documento completo do roteiro aplicado ao FPSO. Deixa eu primeiro ler o skill para garantir
a melhor qualidade. Deixa ele fazer aí. Eu vou voltar no documento, vocês podem fazer a mesma coisa no projeto de vocês, que vocês escolheram. Tá? O roteiro do vídeo, foi um roteiro que veio do livro, tá aí. Taxas de valor, encaminhamento para os próximos capítulos. Isso aqui não tem nada a ver. O que tem aqui é o seguinte: formular, estimar e avaliar. Definição operacional, a engenharia, restrições gerais. Tem uma parte ali, ó, que tem um passo a passo. Aqui, ó. O passo a passo, vou colocar assim, ó. Entender o problema e o objetivo, coletar os dados relevantes, definir soluções alternativas viáveis e fazer estimativas realistas, identificar critérios. Esse é o passo a passo de qualquer VTE. Avaliar, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou lá para a cloud. Ele está aqui. Eu vou pedir aqui para ele, ó, quando ele terminar esse passo, eu vou... Passo a passo eu botei aqui. Tá? Vou dizer assim agora. Siga este passo a passo acima e simule todo o projeto utilizando este fluxo, né? Este fluxo, esse passo a passo. Só que antes disso, deixa ele terminar isso aqui. Esse documento, eu vou baixar aqui, porque eu vou colocar o link para vocês do documento que a gente gerou durante a aula, né? Com as minhas opções aqui de projeto. Substituir o que já existe. Vocês podem, se alguém já terminou aqui, aí, porque está demorando, vocês, ó, os 3 principais desafios de modelagem, não, ainda está gerando. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse prompt, e vocês podem aplicar esse prompt. Tá aqui, ó, tá no chat aí. Escolheram um projeto, siga pega os dados que eu coloquei aí nesse passo a passo, esse que eu coloquei agora no chat da aula aqui. Para quem está aqui na aula, coloquei o prompt no Telegram, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí e aplica. Enquanto ele gera aqui, vou aqui esticar as pernas um pouco. Veja, o que é que eu quero que cada um de vocês faça para me mandar lá no SIGA? Reproduza o que eu estou fazendo aqui. Toda resposta que for sendo gerada, vocês vão colocar no doc e vão me mandar. Isso não precisa mandar agora. Mas depois, vocês que estão aqui, depois em casa, amanhã, depois, até a próxima aula, me mandar tudo pronto. Tipo, os mesmos prompts que eu estou usando aqui, vocês vão usar na IA que vocês tiverem, botar no doc e mandar para mim lá pelo SIGA, tá? Tô com um problema de irritação aqui no olho, acho que é da virose. Ó, roteiro de engenharia econômica. Sobre este documento, ó, definir o problema e as alternativas. Tá? Não vou explicar isso agora, eu estou só fazendo passo a passo com vocês e preparando o material para a gente trabalhar nas próximas aulas. Tá? Ó, depois eu vou ver isso aqui, mas o meu ele gerou esse documento aqui. Tá?
Vou pedir para ele gerar agora. Isso é o outro documento que eu gerei. Estou com esse prompt aqui e vou gerar mais um documento. Veja, isso é, é surreal, fazer isso que eu estou fazendo aqui numa aula em pouco tempo. Eu vou ensinar vocês o passo a passo, com uma planilhazinha, com tudo, como eu sempre ensinei, né? Mas agora tem essas possibilidades, né? De aprender um pouco mais rápido, dar uma visão geral a vocês da disciplina toda um pouco mais rápido, para depois vocês irem para o passo a passo junto comigo, até porque o passo a passo agora pode ser diferente, a gente pode ir fazendo. Eu estou fazendo tudo no geral, mas depois vocês podem ir fazendo o prompt de cada parte. Porque uma coisa é eu dizer assim, segue esses passos todos aí, é um resultado. Outra coisa é eu ir no primeiro passo, faço devagarinho, vejo se está sendo certo, ajusto, mudo alguma coisa, faço o primeiro passo bem feito, depois passo para o segundo, e aí você vai montando o projeto todo assim, tá? E ele está aqui, ó, engenharia econômica é formular, estimar e avaliar nessa ordem. Você vai encontrar projetos no mercado que alguém calculou o VPL antes de definir o objetivo, que adotou premissa sem documentar, ou apresentou o caso sem base de sensibilidade nenhuma. Esses estudos existem. Sua obrigação como engenheiro não é ser um deles. O que diferencia um estudo sério é a rastreabilidade. Qualquer pessoa deve conseguir pegar o seu VTE, entender de onde vieram os números e refazer os cálculos com premissas diferentes. Aqui ele vai fazer com dados chutados, de qualquer jeito, mas num projeto real é pegar os dados reais, né? E se ele terminar aqui isso... Eu não sei por onde está entrando, tanto mosquito aqui. Alguém conseguiu terminar tudo aí? Ó, tem dois prompts assim que eu copiei para vocês, né? Na verdade, esse primeiro parte não foi um prompt, essa primeira parte foi um... Eu copiei e colei um texto, mas vocês têm que botar, aplique ao projeto que eu escolhi. E aí, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem até a próxima aula? Gerar o documento, além do documento, estudar o documento que foi gerado. Para na próxima aula, vocês de repente tirarem dúvidas aqui comigo, tá? Do documento gerado. E claro, só faz sentido, só vai entender isso bem quem assistiu os vídeos da aula passada. Na próxima aula, a gente vai continuar isso aqui, e na aula seguinte, depois da próxima segunda, outra, vai ser uma aula de vídeos como montar um fluxo de caixa, porque aí vocês vão montar o fluxo de caixa do projeto que vocês estão fazendo. Tá? E vocês vão ver também, pelo meu formato anterior de aula, quando vocês forem ver o fluxo de caixa, vocês vão ver como é que eu fazia manual, né? Processo. Eu vou aproveitar enquanto ele está fazendo isso aqui, eu vou colocar no cigarro. Vocês estão vendo aí que ele está terminando a conta, né? Obrigado. Enquanto ele está processando aqui, espero que vocês estejam fazendo aí também no... Eu vou botar aqui primeiro no Google Drive, projetos. Eu vou colocar todos os arquivos que eu gerei para vocês acessarem. E ver o que é que foi gerado no meu e ler também o que foi gerado no meu, né? Projetos, cadê aqui? Projetos UFAL. UFAL, avaliação econômica de projeto. 2026-1. Estou criando a pastinha agora, nova aula, aula 4. Aula 04. Aqui, minha organização.
Eu coloquei todos os documentos. Veja, ele está fazendo um monte de conta aqui, um roteiro absurdo que eu dei para ele. Se eu fosse passo a passo, ele ia ser um pouco mais rápido e faria mais sentido. Mas eu estou querendo colocar isso, é só para dar uma visão geral a vocês de todo o processo, né? Ó. Pronto, o link, eu vou pegar esse link desse documento aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a vocês o que eu estou fazendo, enquanto ele está fazendo essa conta toda aqui. Ó, aqui em cima, vocês estão vendo, eu estou pegando esse link, ó, que foi o link, o primeiro material que eu gerei, né? Compartilhar com outras pessoas. Vou colocar aqui, qualquer pessoa com link acessa, copiar link. Vou colocar lá no SIG RH, portal do docente. Avaliação econômica de projeto. Aqui, ó, como é fácil, por isso que fica organizado, eu usando o cigarro fica mais fácil, né? Eu tô aqui, a aula é aula 4 tá com o título errado, eu vou corrigir esse título, tá? Ó. Isso aqui não é nada disso, na verdade. Não tá aqui, aula 4. Construindo o projeto final de curso com uso de IA. É o título dessa aula aqui de hoje. Aí eu vou colocar assim, ó. Cadastrar conteúdo. Aqui é o quê? Documento 1, gerado pelo professor. 10 projetos em engenharia petróleo. Notificar os alunos por e-mail, avaliação econômica de projeto, link. Estou colocando aqui o link. Documento 01, gerado pelo professor. É um título de uma janelinha que vai aparecer para vocês. Inserir. Pronto, quando eu atualizar aqui, já está o link, já está nessa aula, já tem o documento 1 que eu gerei. O documento 2, também, o documento 2 é esse aqui, ó. O roteiro, que eu vou passar com vocês, provavelmente na próxima aula, tá? Eu vou ler isso aqui, fazer o que vocês vão fazer, eu vou fazer também aqui. Aqui, ó, arquivo, compartilhar com outras pessoas, botar acesso, qualquer pessoa com link, copiar link. Isso aqui é roteiro de engenharia econômica. Eu vou colocar o título, ó. Mais um documento. Cadastrar conteúdo. Vou botar aqui logo para não perder o link. O link. Documento 02. Roteiro e engenharia. Inserir. Documento 02, gerado pelo professor. Roteiro de engenharia econômica. Avaliação econômica do projeto, notificar os alunos. Cadastrar. Pronto, os 2 arquivos que eu gerei já estão liberados para vocês. Vou ver aqui, ó. Ele está fazendo aqui, tá moendo. Estou gastando aqui os tokens aqui da minha IA. E tudo isso ele consome, né? Vai consumindo, daqui a pouco ele vai dizer, tá bom por hoje.
Deixa eu ver aqui como é que tá. Vocês estão me escutando aí? Eu não estou vendo vocês aqui mais na janela. Sim, professor. Perdi aqui a tela. Tá difícil de achar vocês aqui agora. Deixa eu ver aqui onde é que tá o Meet. Oi? Ele tem. Tem limite, tem limite. O número de tokens que você gasta. Tem porque sempre tem o mais caro, né? Tem um pacote, o meu pacote é o primeiro nível pago, né? Não estou conseguindo localizar aqui o Meet. Deixa eu ver se... Eu só vou pedir, deixa eu fechar aqui, atualizar dados, enquanto ele está fechando. Vocês podem... presente, quem está na aula, colocar de novo para a gente poder fechar. Vou ver se eu acho. Eu estou perdido, estou conseguindo achar. Pessoal, deixa eu ver aqui só, né? Já está online. João Vitor. Lázaro, João Vitor está aí. João Vitor Fidelis está aí, né? Online. Lázaro está aí, online. Luana. Está aí, Luana. Luana está aí. Luana, online. Manuel Eloy. Manuel Eloy está aí. Presente, professor. Sônia, Bernardo, Manuel Neto. Manuel presente, online, estou botando aqui. Paulo Arthur está aí? Paulo Arthur eu não vi. Rafael Lima Almeida está aí, online. Samuel Teles. Samuel está aí. Samuel Santos está aí, online. Sônia está aí, online. Yasmin está aí? Yasmin não veio. Também não vi aqui. Então, 3 faltas só. Deixa eu ver aqui agora, para a gente fechar. Professor, colocou o Bernardo, professor, que eu não ouvi o senhor falar meu nome. Renato, coloquei aqui, online, perfeitamente. Perfeito, professor, obrigado. Ó, ele está gerando aqui alternativa A, alternativa B. Ele já fez, como se fosse um estudo todo aqui, um hipotético aqui, ele fez, tá? Ó, tomar decisão em engenharia econômica. Vou também disponibilizar para vocês, tá? É um material riquíssimo aqui para vocês, assim, claro, feito pela IA, mas é um projeto completo, né? Quando é que eu ia conseguir gerar isso se não fosse com a IA? Então vai ficar mais fácil até de explicar para vocês, que vocês entenderam já a lógica dos vídeos passados, né? Vou colocar aqui, ó, no Google Drive. Olha, baixei já aqui, coloquei aqui. Tá vendo aí como a organização fica fácil, né? Eu uso muitas ferramentas, já coloco aqui no Google Drive, opções, roteiro, opções de projeto, é esse aqui, VTE opções de projeto, ele já fez as opções. Aí eu vou pegar aqui, ó, ele tá carregando aí compartilhar, arquivo compartilhar com outras pessoas, restrito, qualquer pessoa com link, copiar link, vou lá no Siga A, construindo o projeto final com EVTE, tá aqui.
selecionar uma ação, cadastrar conteúdo, documento 03, gerado pelo professor, assim, avaliação econômica, VTE, escolha, projeto. Aqui, vai pegar para mim o vídeo da aula gravada, o transcrito da aula, eu vou pegar os links e vou colocar no Siga e vocês têm acesso a tudo. Beleza? Tá vendo aí como funciona, né, a organização? Então, eu vou terminar minhas aulas, vocês estavam 7 da manhã, 7h30. Todas as aulas de hoje eu estou com tudo já no Siga e a parte de manhã eu vou só os ajustes e tá tudo pronto já. Aí eu vou escrever o trabalho, né, que eu fiquei aqui, vou abrir lá em atividades, tarefa, para vocês colocarem tudo que a gente fez na aula de hoje relacionado ao projeto de vocês e me submeterem para o Siga. E na próxima aula, tá todo mundo já me enviou o trabalho. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal, para quem está online aí também, valeu. Oi? Então, esse documento que a gente botou lá no grupo Tem que mandar de novo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí? Vocês? Então, como ninguém tem dúvida, valeu. Um abraço aí, obrigado e até a próxima aula na segunda-feira. Valeu, pessoal, valeu. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Pode. Tchau. Um, dois, três, faltaram.